Eram 2 da manhã, e eu acordei com um som de dentes rangendo do lado de fora da porta. Mas sempre que eu abria para ver, o barulho sumia. Isso já estava acontecendo havia 3 dias. Sem saber mais o que fazer, fui pedir ajuda na internet. Foi aí que um internauta chamado Caçador do Tempo entrou em contato comigo. Esse é o som que o monstro rangedor faz ao afiar os dentes, e parece que essas criaturas já chegaram a este mundo. A humanidade está prestes a enfrentar uma catástrofe. O que você quer dizer com isso? Dá pra explicar melhor? Esse som que você ouviu é o monstro rangedor afiando os dentes, e quando terminar ele vai te devorar. Depois de te comer, ele vai atrás de outras pessoas, até acabar com toda a humanidade. Que papo maluco é esse? Eu estou vivo e bem até agora, não estou? Eu não estou mentindo. Antes de atacar alguém, o monstro rangedor precisa afiar os dentes, e isso leva cerca de 7 dias. Quando esses 7 dias acabarem, ele vai te devorar dentro do sonho. Se você não acredita, quando o som voltar, saia escondido e vá olhar. Mas eu já falei. Toda vez que eu abro a porta, o barulho desaparece. Isso acontece porque o monstro percebe quando você abre a porta e se esconde na hora. Fique fora de vista e grave tudo com a câmera do celular. Então eu escondi o celular dentro de um vaso e deixei o vaso do lado de fora da porta para filmar. Logo deu 2 da manhã e o som voltou. Só que dessa vez eu apaguei do nada e quando acordei de novo já era dia. Corri para pegar o celular, mas no vídeo só aparecia a sala vazia, sem sinal nenhum do monstro. Seu mentiroso, eu gravei a noite inteira e não apareceu monstro nenhum. Impossível, ele deve ter percebido quando você colocou o celular lá e desviou da câmera de propósito. O monstro rangedor com certeza se disfarçou de alguém ao seu lado. Na hora meu coração quase parou. Depois que as férias começaram, eu vim passar um tempo na casa do meu avô. E como minha avó morreu há 1 mês, agora só morávamos eu e ele. Será que o meu avô era o monstro? Na noite anterior, quando fui colocar o vaso, a porta do quarto dele realmente estava entreaberta. Foi aí que meu pai me ligou de repente. Xiaoji, estou quase chegando na casa do seu avô, então depois abre a porta pra mim. Eu fiquei feliz na hora, porque a casa do meu avô não tinha ar-condicionado, e meu pai, que odeia calor, nunca queria vir pra cá, então foi uma surpresa ele aparecer. Mas na hora do almoço, meu avô ficou de cara fechada e não disse uma palavra. Depois de comer, ele me puxou rápido para dentro do quarto. Xiaojae, seu pai está estranho demais porque ele simplesmente não tem sombra. Quando ouvi isso, gelei. Será que ele nem era o meu pai de verdade? Não dá pra pensar muito agora, então corre para o 503 e procura o tio Wang, porque ele com certeza vai saber o que fazer. Eu fui correndo até a casa do tio Wang e contei tudo o que tinha acontecido. Depois de me ouvir, ele me entregou um pingente de jade. Xiaojai, leva isso sempre com você, porque vai te proteger. Tio Wang, o que aconteceu com o meu pai? Seu pai já não é mais humano, mas quando chegar a hora eu vou resolver isso, então agora volta para casa. Quando voltei, o caçador me mandou outra mensagem. Embora o monstro rangedor consiga se passar por humano, eu tenho um jeito de identificar esses monstros. Que jeito? Pegue uma agulha de prata e fure o pescoço deles. Se sair sangue vermelho é humano. Se sair sangue preto é o monstro. Mas isso é difícil demais, não acha? É só fazer isso quando eles estiverem dormindo. E nem precisa furar fundo, basta sair sangue. Se esse não for meu pai, então onde foi parar o meu pai de verdade? Se esse não for seu pai, então o verdadeiro provavelmente já foi devorado pelo monstro rangedor. Mas não tire conclusões antes de testar com a agulha. Nesse momento, meu pai entrou no quarto. Xiaojai, acho que tem alguma coisa errada com o seu avô. Errada como? Você esqueceu que seu avô nunca come carne de coelho, mas hoje ele limpou o prato sozinho? É mesmo, agora eu lembrei. Hoje você fez coelho ensopado, e o vovô realmente comeu tudo. 2 dias atrás eu tive um sonho em que você estava me pedindo socorro, e foi por isso que vim hoje. E nesse sonho, quem estava te caçando era justamente o seu avô. Depois disso, meu pai me entregou um broche. Você precisa andar com isso o tempo todo, porque numa emergência, ele pode salvar a sua vida. Assim que ele saiu, eu joguei o broche no chão, porque naquele momento eu já não confiava em ninguém. Meu avô estava estranho, sim, mas meu pai parecia ainda mais estranho, então decidi testar alguém com a agulha naquela mesma noite. O som dos dentes rangendo sempre começava às 2 da manhã, então eu só precisava agir antes disso. No meio da noite, entrei escondido no quarto do meu avô e fui aproximando a agulha devagar do pescoço dele, mas ele acordou bem nessa hora. Xiaojai, o que você está fazendo? Vovô, eu deixei uma coisa aqui e só vim pegar. Então pega logo e volta pra dormir. Eu assenti, saí correndo do quarto, e quando passei pelo quarto do meu pai, vi que ele ainda estava mexendo no celular. Percebi que naquela noite não ia dar para fazer nada, então deixei o vaso perto da porta de novo para tentar gravar mais uma vez. Mas eu mal deitei na cama e já apaguei na mesma hora. Xiaoji, acorda logo, já está na hora do jantar. Como assim já é hora do jantar? Será que eu dormi o dia inteiro? Quando fui para a sala, vi a porta do quarto do meu pai aberta, e uma cabeça preta começou a sair lentamente lá de dentro. Meu coração travou. Será que o meu pai era o monstro rangedor? Vovô, olha rápido para o quarto do papai! Olhar o quê? Não tem nada ali. Eu me virei na mesma hora para conferir. Mas aquela cabeça preta já tinha sumido. Meu coração disparou. Para onde o monstro rangedor foi? De repente senti um arrepio gelado vindo de cima. Está me procurando? Eu levantei a cabeça devagar. E dei de cara com aquela cabeça preta bem na minha frente. No segundo seguinte, acordei na cama e percebi que aquilo tudo tinha sido um sonho. Foi então que eu lembrei do que o caçador tinha dito. O monstro rangedor vai te devorar dentro do sonho. Na mesma hora, fui correndo pegar o vaso para ver se o celular tinha filmado alguma coisa.
Mas quando abri o vídeo, o que apareceu me gelou por dentro. Lá estava o monstro rangedor afiando os dentes. E ele era exatamente igual ao que eu tinha visto no sonho. Corri e mandei mensagem para o caçador. Você tinha razão. O monstro existe mesmo. Então o que eu faço agora? Não temos muito tempo, então me manda seu endereço agora, porque eu vou tentar chegar aí para te salvar. Aliás, você já usou a agulha para descobrir quem é o monstro? Ainda não, eu simplesmente não consegui uma chance. Então olha o vídeo com atenção e tente achar alguma marca diferente no corpo do monstro. Depois, veja se alguém perto de você tem a mesma marca, porque se tiver, essa pessoa é o monstro disfarçado. Então eu abri o vídeo de novo e, olhando com calma, encontrei uma cicatriz no dorso da mão do monstro. Aquilo devia ser a tal marca de que o caçador falou. Fui até a sala, vi meu pai mexendo no celular no sofá e olhei direto para o dorso da mão dele. Como eu temia, a cicatriz estava lá. Pai, por que você tem essa cicatriz na mão? Eu me cortei sem querer há 5 dias. Quando ouvi isso, meu peito apertou, porque o barulho começou exatamente 5 dias atrás. Xiaojai, a gente precisa ir embora daqui. Ontem à noite, quando fui ao banheiro, vi o seu avô fazendo aquele clac-clac com a boca sem parar e foi assustador demais. Eu não respondi nada, porque já não conseguia mais saber quem estava falando a verdade. Na hora do almoço, fiquei observando a mão do meu avô e vi que ele não tinha cicatriz nenhuma. Pensando em tudo, comecei a achar que o problema era meu pai. No almoço daquele dia, o prato continuava sendo coelho ensopado, e meu avô comeu tudo de novo. Vovô, o senhor gosta tanto assim de carne de coelho? Claro que sim, carne de coelho é uma delícia. Quando ele disse isso, meu sangue gelou na hora. O antigo animal de estimação do meu avô era justamente um coelho, e ele ficou arrasado quando o bichinho morreu. Então como ele poderia gostar de comer coelho? À noite eu me deitei, o sono veio com tudo, e assim que fechei os olhos, o monstro rangedor apareceu de novo. Nessa hora, o pingente de jade que o tio Wang tinha me dado começou a esquentar, e eu o joguei por instinto contra o monstro. Quando foi atingido, ele começou a berrar. Logo depois eu acordei. Era a primeira vez que eu acordava no meio disso. Já eram 4 da manhã, a sala estava em silêncio e o rangido tinha sumido. Quando peguei o pingente para olhar, vi que ele estava rachado, e comecei a pensar que talvez tivesse funcionado. Depois disso eu dormi de novo. No sonho, o monstro rangedor estava ainda mais perto, e eu joguei o pingente nele de novo. Só que dessa vez não adiantou. Quando ele foi chegando cada vez mais perto, eu despertei da cama em pânico mais uma vez. Peguei o celular para ver as horas e, para minha surpresa, ainda eram 2 da manhã. Como isso era possível, se na primeira vez que eu acordei já eram 4? Foi aí que a porta do quarto se abriu, e o monstro rangedor apareceu parado do lado de fora. Eu arregalei os olhos e percebi que aquilo também era mais um sonho. Por que eu estava tendo um sonho dentro do outro? Quando amanheceu, peguei o celular e mandei mensagem para o caçador pedindo ajuda, mas ele não respondeu. Aquele já era o 7º dia. E se o que ele disse fosse verdade, naquela noite o monstro ia me devorar no sonho. Fui até a sala e vi o meu avô. Vovô, onde está o meu pai? Seu pai está na cozinha. Quando fui até lá, vi meu pai comendo o cachorro do vizinho. Ele levantou a cabeça de repente e olhou para mim. Xiaojai, então você descobriu. Depois disso, ele pulou em cima de mim. Acordei na cama de novo. Era um sonho dentro de outro sonho dentro de outro sonho. Droga! O monstro rangedor devia ter percebido tudo e me prendeu dentro do sonho para eu não conseguir pedir ajuda antes da hora. Eu olhei para a luz forte entrando pela janela, mas já nem sabia se aquilo ainda era realidade. Dei um soco em mim mesmo e senti dor, mas até isso podia ser uma ilusão criada pelo sonho. Sem ter outra saída, decidi ir até a casa do tio Wang para pedir ajuda. Só que, assim que cheguei na porta dele, meu pai apareceu por trás e me derrubou no chão. Eu acordei mais uma vez, peguei o celular e vi que de novo eram 4 da manhã. O pingente de jade do tio Wang já tinha se partido em 2 metades. Foi então que lembrei do broche que meu pai tinha me dado, peguei do chão e vi que ele também estava rachado. Nesse momento, o caçador finalmente me respondeu. Joga fora esse broche porque o monstro rangedor usa isso para prender a sua alma. Na hora eu fiquei feliz e pensei, será que isso quer dizer que eu finalmente escapei do sonho? O pingente de jade do tio Wang precisa ficar sempre com você, porque é ele que te protege. Sem esse pingente, você já teria morrido no sonho há muito tempo. Agora corre e enterra o broche na terra. Então eu desci correndo até a área do condomínio e enterrei o broche no chão. Pronto, já enterrei. E agora, o que eu faço? Muito bem, agora volta a dormir e deixa o resto comigo. Então voltei decidido para a cama e assim que me deitei, fui puxado de novo para o sonho. Dessa vez o monstro rangedor já estava parado bem na minha frente. Chegou a hora do jantar. No instante seguinte, ele pulou para cima de mim. Só que foi arremessado para trás. Idiota, está vendo o que é isso? Como isso é possível se você enterrou o broche? O que eu enterrei não foi o broche, foi o pingente de jade. Por que você não fez o que o caçador mandou? Porque eu já tinha percebido que o caçador era você disfarçado. Eu nunca te disse quem tinha me dado o pingente. Mesmo assim, você sabia que tinha sido o tio Wang. Então, quando fui enterrar o broche, enterrei o pingente de propósito e guardei o broche comigo. No fim, eu estava certo. O broche era o que realmente estava me protegendo. Ou seja, meu pai não tinha problema nenhum. E o verdadeiro monstro era o meu avô. Logo depois, eu despertei de vez. E nesse exato momento, ouvi um barulho vindo da sala. Quando fui ver, o monstro rangedor já tinha mostrado a forma verdadeira e estava preso dentro de um círculo mágico, sem conseguir se mexer. Enquanto isso, meu pai estava enfrentando a criatura. Xiaoji, finalmente você acordou. Pai, afinal de contas, o que está acontecendo? A essa altura não tem mais jeito, eu preciso te contar a verdade.
Na verdade, eu faço parte da agência de casos sobrenaturais. Meu trabalho é lidar com esse tipo de criatura, e há um mês eu já tinha descoberto que o monstro rangedor tinha chegado, por isso vim te proteger. Então o que a gente faz agora? Esse broche é a arma certa para derrotar o monstro rangedor, então joga isso nele agora. Quando ouvi isso, arremessei o broche na mesma hora. Num instante, o corpo do monstro foi tomado por chamas. Depois de uns 10 minutos, ele finalmente virou carvão. Xiaojie, a gente não pode baixar a guarda! Os monstros rangedores já invadiram tudo em larga escala, então você topa salvar o mundo comigo? Claro que topo. Aquele tio Wang do lado de casa também deve ser um deles, porque foi ele quem me deu o pingente de Jade. Então vamos acabar com ele agora. Vai servir até de treino pra você. Depois disso, vamos até a casa do tio Wang e acabamos com o monstro. E foi assim que começamos nossa jornada para salvar o mundo, e é aqui que essa história termina.